Olá, queridos amigos da Associação Médico Espírita São Paulo, todos aqueles interessados no estudo do livro que nós estamos estudando, Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. A gente está no capítulo 33, Aprendizado. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente conseguir iniciar o estudo dessa noite. Eu peço desculpas pelo atraso do envio, eu acabei me perdendo que era a minha vez de gravar, mas passei ontem, o domingo, o dia inteiro preparando com carinho para vocês, para a gente fazer esse estudo. Eu gostaria de iniciar com uma prece singela, rogando a Deus, ao fecharmos nossos olhos, que nos ajude, Senhor, a termos olhos para ver e ouvidos para ouvir os seus aprendizados, transmitido pelos missionários, seus servos, que são espíritos como nós, Senhor, que despertaram para a necessidade do serviço ao próximo, onde apenas faz sentido um passo cada vez mais próximo do seu amor e da sua luz, do parâmetro moral do Cristo. Ajude-nos, Senhor, a extrairmos os melhores conhecimentos dessa humilde aula desta noite, que consigamos absorver ensinamentos da sua verdade, das suas leis, da realidade da vida, nos diversos planos de suas moradas, Senhor. Que assim seja. Então, é a terceira vez que eu gravo um capítulo desse livro, e é interessante que toda vez que eu vou preparar, eu preciso voltar e estudar tudo, porque é uma trama bastante complexa, assim, são muitos personagens diferentes, e a grande maioria que aparece no século XIX, no contexto da Guerra do Paraguai, volta no século XX. Eu fiz um esqueminha que vai ser interessante para a gente ter uma visão panorâmica disso. Mas, além desse enredo da trama, né, e da gente ter um entendimento aí do romance, a ideia central desse capítulo é que toda doença, qualquer que seja, aguda, crônica, ela é o amargo remédio, mas, porém, é necessário ao nosso equilíbrio. Então, a doença é o remédio divino que traz o equilíbrio ao nosso corpo verdadeiro, que é o corpo perispiritual. Então, não há ninguém que adoeça no mundo material, nesse corpo de carne, e que não tenha esse desequilíbrio no próprio corpo perispiritual. E é através desse filtro do corpo de carne que a gente purifica o nosso corpo verdadeiro. Secundariamente, no capítulo, Clarencio explica bastante sobre os anjos da guarda, os nossos espíritos protetores, nesse tema que não é tão simples, é um tema complexo, como a gente vai ver. Então, um exemplo didático para a gente entender isso, né, conforme a gente pode estudar no caso do Segismundo, lá em Missionários à Luz, o terceiro livro da série André Luiz, o perispírito do ser reencarnante, ele molda geneticamente o futuro embrião. Então, vocês lembram, né, que o Segismundo, na última encarnação, ele se apaixonou pela mulher do melhor amigo, e nessa paixão, nesse desequilíbrio, ele acaba assassinando o melhor amigo com um tiro, um ferimento no coração, e com a morte dele, né, ele faz de tudo para consolar e se aproximar cada vez mais da mulher que ele amava, e acaba tendo uma vida com ela, filhos e tudo mais. Mas, como sabemos, nenhuma falta fica impune e é esquecida dentro da nossa própria consciência, que é a nossa imagem e semelhança com o Pai, com Deus. As suas leis estão na nossa consciência, né? E isso permanece como uma ferida aberta. E depois do desencarne, ele manteve esse desequilíbrio, né, na região do chakra cardíaco, e
E essa encarnação vai ser uma oportunidade dele conseguir se harmonizar perante as leis da vida, né? Então, no processo aí da reencarnação de Segismundo, há uma atração magnética do espermatozoide mais adequado, isso de acordo com a afinidade magnética do perispírito de Segismundo, né? Ali com alguns instrutores espirituais, numa era antes da década de 70, quando foi anunciado como prêmio Nobel de Biologia, né, a dupla hélice do DNA. Antes disso já se fala algo sobre as características genéticas sendo transmitidas através desse processo de reencarne com vários especialistas, né? E o corpo causal, que é a parte do perispírito onde ficam gravadas as nossas escolhas felizes e infelizes, né? Ele imprime na genética do zigoto tanto as nossas feridas perispirituais, então no caso do Segismundo houve o imprinting do seu perispírito através de uma alteração genética que lhe trouxe no corpo reencarnante uma anomalia, um desequilíbrio cardíaco que não seria facilmente diagnosticado pelos recursos da medicina da época, mas que iria lhe proporcionar o desencarne prematuro por uma alteração da função cardíaca. Então, tanto as nossas feridas, as nossas áreas de desajuste nos nossos perispíritos, isso se materializa, se imprinta na genética do embrião, na formação do zigoto, né? Mas também as nossas habilidades. Então, as crianças que têm tendências a aprender línguas, facilidade com exatas, com humanas, extremamente sociáveis, com extremas habilidades de interações interpessoais, né? Isso não é por acaso, né? É um equilíbrio genético, uma tendência a um desenvolvimento até a super habilidades, são superdotados, né? E isso é uma repercussão dessas conquistas perispirituais que ocorrem através da genética quando a gente reencarna, né? Então, todas essas habilidades, as luzes que a gente consegue acender em nós mesmos, a gente consegue transferir do nosso perispírito ao futuro corpo da nossa próxima reencarnação. Então, os desequilíbrios genéticos, eles nos proporcionarão, ele é um meio pelo qual nós vivenciaremos as experiências dolorosas, dolorosas, porém redentoras, necessárias para que a gente consiga filtrar essas feridas do nosso corpo perispiritual. Então, o nosso corpo físico ele funciona como um mata-borrão, um carvão que puxa, que drena, que filtra essas alterações perispirituais para a manifestação no corpo físico. Então, toda doença, toda a desarmonia orgânica no nosso corpo físico, por mais dolorosa que seja, ela fatalmente traduz um equilíbrio e um processo de regeneração do nosso corpo verdadeiro perispiritual. Quando disponíveis, né, no nosso perispírito, por aquele que conseguiu acender luzes dentro de si, essas condições genéticas favoráveis à inteligência, diferentes formas de inteligência e de afeto, elas se traduzem no nosso futuro corpo reencarnante, como facilidades e tendências que nos vão nos servir de instrumentos para a gente cumprir os nossos desígnios reencarnatórios. Então, aqueles que reencarnam em condições da área do direito, da área da medicina, da área da política, da engenharia, né? São todos aqueles que têm provas, né? E a palavra é compromissos reencarnatórios, né? Que depende de cada um de nós o cumprimento deles. Então, esse esquema que eu preparei com carinho para a gente entender, então a gente está lá no contexto da Guerra do Paraguai, que foi de 1864 a 1870, durou 6 anos com a invasão do Solano Lopes, o general paraguaio nas regiões do Mato Grosso, do nosso país.
formando-se a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai. E mesmo nós três, né, Brasil, Argentina e Uruguai, a gente estava em condições inferiores militarmente, mas no decorrer da guerra a gente conseguiu não só proteger as nossas fronteiras, como até encurralar as tropas remanescentes de Solano Lopes, né? E é nesse contexto que os nossos personagens se encontram. Eles estão lá já vencendo a guerra, lá no final dessa guerra que matou mais de 300 mil pessoas, eliminou de forma violenta 20% da população do Paraguai, né? Nos causando aqui no Brasil e tanto para o Uruguai e a Argentina débitos, né, populacionais, coletivos, que talvez estejamos colhendo agora com as nossas dificuldades políticas, sanitárias e econômicas. Né? Então, no século XIX, nós temos, inicialmente, Esteves, que se apaixona por Lina, e eles ficam noivos. Esteves, futuramente, no século XX, reencarna como Mário Silva, que é o nosso enfermeiro. Né? E Lina como Zulmira, que contraiu segundas núpcias de Amaro. Então, inicialmente, os dois ficam noivos, mas depois de algum tempo, Lina termina com Esteves e se apaixona por Júlio. Júlio, Armando e Esteves eram soldados brasileiros, né? E Júlio e Armando começaram a frequentar a casa de Esteves, que ele convidou Lina para morar lá e construiu para os dois ficarem juntos. E Lina acaba se engraçando, se apaixonando por Júlio e rompe com Esteves. Mas bastou algumas semanas e, não satisfeita, Lina rompe também com Júlio, ao criar laços afetivos, né, insistentemente, até que Armando se rendesse e começa um caso com Armando. E Júlio pega os dois na cama um determinado dia de maio, se eu não me engano. E Júlio pouco reflexivo de que ele estava nada mais, nada menos do que colhendo os frutos daquilo que ele acabara de fazer, né? Ele está passando pela mesma coisa que ele fez Esteves se passar algumas semanas antes, por um pouco tempo. Ele, impulsivamente, por caprichos pessoais, né, sem refletir, ele já tenta o suicídio, se envenenando, é salvo, fica com algumas lesões na área da faringe, da garganta, mas logo depois ele vai e se afoga no rio da região. Né? E o Júlio reencarna no século XX, como o mesmo nome, Júlio também, filho de Amaro, com Odila, que não tem um personagem no século XIX, mas encarna aqui no século XX, e Júlio é filho de Amaro e de Odila. É engraçado que ele se torna engraçado, interessante, porque as leis divinas nos levam sempre à reconciliação, à vivência do amor com os nossos desafetos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem nós nos desentendemos, né? E que fatalmente, contra a nossa vontade, seremos levados a nos reharmonizar, queremos ou não. Né? Então aquele que lhe roubou a mulher que amava, que era Lina, na outra encarnação, vira o seu pai. E depois que Júlio comete suicídio, né, meio que acaba o clima, digamos assim, né, e Armando acaba rompendo com Lina. Ele se reagrupa nas tropas brasileiras que estão encurralando, né, a tropa resistente de Solano Lopes na Cordilheira, e depois de vencida a guerra, de acabar com a redenção, o rendimento, né, a desistência das tropas de Solano Lopes, Armando volta para o Brasil, se casa, é feliz, e depois de muitas décadas lá no Rio de Janeiro, ele presencia uma senhora bêbada, embriagada na rua, aparentemente em condições de rua, atropelada por 2 cavalos, e quando ele se aproxima, ele vê que é Lina, a quem ele tinha abandonado, digamos assim, ou rompido, né? E a Lina desencarna em profundas condições de desajuste psíquico,
nada harmoniosa consigo mesma, né? E no século XX ela reencarna como Zulmira, que acaba sendo segundo casamento de Amaro, que era Armando. Esteves, que tinha sido descartado, digamos assim, né, que Lina tinha dado pontapé nele, terminado o relacionamento, ele chega na região das tropas em que Lola e Leonardo estavam. Leonardo também um soldado brasileiro e Lola outra mulher. E ele tem inveja desse relacionamento feliz de Lola e Leonardo e começa a dar em cima de Lola, que está comprometida com Leonardo. Muito porque ele estava lá com dor de cotovelo, né? Ele estava lá se sentindo muito frustrado porque tinha rompido um relacionamento contra a vontade dele. E Leonardo, quando percebe o interesse de Esteves no Lola e também o interesse de Esteves de substituir a função de Leonardo como enfermeiro do Marechal, daquele que ocupava a maior linha hierárquica do exército brasileiro na guerra, Leonardo acaba envenenando e matando Esteves. E Leonardo sobrevive, né? E ele casa, depois ele não fica com a Lola, volta para o Brasil, tem um relacionamento feliz, vários filhos e falece aí no início do século XX. E no início desse livro ele é um espírito desencarnado em processo de demência, assim, bastante desorientado, né? Que fica na casa de Antonina, que é biologicamente a neta dele, né? E no decorrer do livro ele descobre que Antonina é a encarnação da Lola, aquela que foi seu grande amor, que não deu certo. E aí no século XX agora, né, nas novas encarnações, Mário Silva, que era Esteves, acaba encontrando com Zulmira inicialmente, que era Lina, que rompeu com ele no século XIX, e eles ficam noivos. Aproximadamente na mesma época, né, Amaro, que era o Armando, que causou, digamos assim, né, o suicídio de Júlio, ou pelo menos serviu como estopim para o Júlio ir nesse atalho falso, né, e acabar com o próprio sofrimento. Ele se casa com Odila, e é com ela que eles têm 2 filhos, inicialmente Evelina e depois o próprio Júlio. Mas com a morte de Odila, Zulmira termina novamente com Mário Silva, e observe assim que Esteves, que é Mário Silva, é o mesmo espírito, né, ele passou por 3 processos de não ter dado certo os seus objetivos, né? Então ele foi frustrado 3 vezes, né? Uma com o término do relacionamento com Lina. Depois que ele tentou seduzir Lola, o Leonardo o matou, então ele teve um desencarne, ele foi assassinado, né? Então 2 vezes na mesma existência do século XIX ele já tem motivos para guardar esse ódio, né, que ele carrega, né? E no novo século, no século XX, novamente o mesmo espírito de Lina termina com ele novamente. Então ele é triplamente frustrado, né? E isso ajuda a gente a entender o porquê que ele é um dos espíritos mais desequilibrados, né? Porque ele está sempre com raiva, ele está sempre com ódio, ele se sente sempre injustiçado, então ele está preso nesses sentimentos. Até Lina, né, que brincou com os sentimentos de todos esses homens, que teve uma morte bastante em níveis muito desumanos, né, em condições de rua, atropelada, alcoolista, ela já tem uma condição de equilíbrio um pouco melhor, né, do que Mário.
até antes de Zulmira cultivar desejos do morte do Júlio, né? Aí ela entra num processo obsessivo, mas fora isso ela não estava tanto em desequilíbrio como Mário. E Antonina, né, que havia brincado com o sentimento de Leonardo de Esteves, né, também numa condição muito melhor. Então, mesmo as mulheres que de maneira irresponsável brincaram com os sentimentos dos homens, e esses homens muito volúveis acabavam ficando à deriva, né, dentro desses sentimentos, dessas paixões femininas. Mário Silva se encontra numa situação espiritual desfavorável, porque ele está sempre com ódio e se sente sempre injustiçado. Talvez o único que esteja em piores condições é o próprio Júlio, que de uma maneira muito impulsiva, caprichosa, mesmo ele passando pela mesma coisa que ele fez, esteve se passar algumas semanas antes, ele comete suicídio e tenta 2 vezes, né? Ele não falha na primeira e na segunda ele se joga no rio e morre afogado. Então ele se encontra em situações piores. Então Clarencio, ele esclarece, né? E aqui a gente está no segundo desencarne do Júlio no século XX, nesse capítulo, que primeiro Júlio desencarnou num descuido de Zulmira afogado no mar. Novamente ele reencarna, agora com o mesmo pai, Amaro, mas filho de Zulmira e não mais de Odilo, e ele acaba tendo uma infecção, que é o croup, né, uma infecção respiratória, e desencarna de novo. Então, no capítulo 32, ele tinha acabado de desencarnar, e aqui Clarencio diz que agora sim, depois dessas 2 encarnações curtas como criança, ele reajustou-se. Então, esse segundo renascimento malogrado, né, ele não teve só uma função expiatória, ele teve um efeito de um remédio curativo, porque o corpo físico dele funcionou como esse recurso de eliminação da ferida perispiritual. Então, a carne se viu como filtro, como carvão, como mata-borrão que puxa, drena esses desequilíbrios perispirituais e retém essas impurezas do corpo perispiritual. Então, depois desse segundo desencarne, como criança, ele se encontra quite com as leis e pode, após alguns meses, regressar à Terra em perfeita saúde, em condições elogiáveis de harmonia consigo mesmo. E André Luiz se espanta, ele diz assim, mas voltará ele em tão pouco tempo? E Clarencio explica que assim deve ser, porque esse crescimento das qualidades nobres para adquirir a vida eterna, como Cristo nos disse, né, ele somente vai conseguir no retorno à escola da carne. E além disso, é necessário que ele conviva com todos os personagens, os espíritos com quem houve desarmonia, que é o próprio Amaro, quem ele encontrou com a sua paixão, né, na cama, e por isso que ele vai e comete a loucura do suicídio, com a própria Zulmira, que é a mulher que o traiu, né, com o Amaro, e Silva, que foi o primeiro de todos que foi rechaçado pela Zulmira na encarnação anterior, né? Então ele precisa conviver na carne com os 3 para confraternizar com eles e se tornar quite com as leis, conforme Cristo nos ensinou. Então André, ele diz que as molésticas complicadas, principalmente essas de longa ação, ele sempre tem uma função específica, seja aqueles paralíticos de nascença, o mongolismo, que é um termo que a gente nem usa mais, que é a síndrome de Down atualmente, e diversos tipos de paralisia física ou cerebral. E Clarencio responde que sim, e que por vezes é tão extensa, né, tão intensa e extensa, grande a incursão das nossas almas nas regiões de desequilíbrio, que mais extensa ainda se torna necessária a viagem de volta à normalidade. Então, esse tempo no inferno restaurador, que é a vivência nesses corpos limitados e desequilibrados, né,
com doenças que ainda não são solúveis pela medicina atual, ele corresponde ao tempo em que nós permanecemos em culpa deliberada. Porque, como eu disse no início, na nossa consciência estão escritas as leis divinas, né? Então, no fundo de nós, todos sabemos quando estamos cometendo algo que não é ético, que não gostaríamos que fizesse com nós mesmos, indo contra a lei divina. E há mais tempo, menos tempo, a gente vai ter que ficar quites com as leis, né? E são as teias da carne, elas sempre nos refletem a individualidade intrínseca. Então, sempre que há algum tipo de desequilíbrio orgânico, isso sempre reflete uma necessidade, né, de reparação do nosso espírito. E ele compara que a argila, ela somente se torna cerâmica através de um calor desumano, e que o metal impuro ele só se purifica quando ele é submetido a calores escaldantes. E toda depuração exige esforço, sacrifício e paciência, porque nenhum sofrimento é por acaso. E não é apenas uma punição, justamente o meio pelo qual o nosso perispírito se depura. A fisiopatologia física, ela serve como instrumento da depuração e da restauração, da cicatrização do nosso corpo espiritual. E quando o espírito aprende, entende alguma vírgula, alguma nesga, né, da glória universal que nos espera, a gente desperta para sublimes esperanças. A gente sonha para o acesso às esferas divinas, sonha e suspira pelo reencontro com amores santificados. E aí a gente entende que o único caminho que faz sentido é andar para frente. Por mais que seja doloroso, a gente aprende a olhar fixo para a luz naquele fim do túnel, e por mais que seja longo e difícil o trajeto, a gente aceita esses trabalhos duros de reajuste, que no final das contas representam alguns decênios, algumas décadas de renunciação aqui na Terra, para glórias de séculos de felicidade em mundos de sabedoria, de amor e trabalho enaltecedor. E Clarence, otimista, diz que o homem terrestre um dia crescerá e entenderá a ponto de louvar o sofrimento, não num sentido mórbido, mas num sentido de santificar as limitações, os sofrimentos das doenças como meios necessários para a nossa purificação. Da mesma maneira que o embrião do Jequitibá, a semente do Jequitibá se transforma ao longo de anos nesse tronco robusto, vetusto, rico em beleza, nós, espíritos, em mais milênio ou menos milênio, a gente vai acabando entendendo o recado, vai caindo a nossa ficha, né, de que quem sai perdendo, quem tem que limpar o estrago de quando nós mesmos nos demoramos no mal, do egoísmo e do orgulho, fazendo para os outros o que não queríamos que nos fizesse, que a bagunça vai ter que ser limpada por nós mesmos. Não dá para transferir isso para o outro, né? E fatalmente nos transformaremos em gênios soberanos. Então, no final desse milênio, no terceiro milênio, muitos de nós estaremos em situações mais despertas e cada vez mais voltados a trabalhar pelo amor e pelo próximo, e menos fará sentido demorarmos em prazeres efêmeros, materiais, egoístas, ou que em função de nosso orgulho. Então, a experiência, por mais demorada que seja, ao longo dos milênios, nos aclara o entendimento e a noção de responsabilidade, porque a gente acaba reconhecendo que a nossa dignificação espiritual não pode ser transferida. Então, por mais bagunça que a gente faz, por mais erros cometidos, isso vai recair sobre nós mesmos de uma maneira invariável. E esse insight ele vai se tornando cada vez mais claro e profundo, até um ponto em que não faz mais sentido a gente se demorar em algo que só vai atrasar o nosso destino
junto de Deus. Então, Hilário faz um comentário interessante, né, que a vida ela sempre reclama a conjugação daqueles que entraram em guerra uns com os outros. Então, no passado, Júlio, ele se permitiu o suicídio, né, ele foi atrás do suicídio 2 vezes seguidas, de uma maneira impulsiva e caprichosa, mas através da influência de Amaro, ao encontrar ele na cama com a amante, a Zulmira, né, que o traiu, que brincou com os sentimentos dele, e tudo isso após ambos se indispuseram com Silva, que era o primeiro amante, o primeiro relacionamento da encarnação anterior de Zulmira. Então, é necessário que ele se reharmonize através de todos eles. Então, ele renasce como filho de Amaro e Zulmira, é assim que ele restabelece o equilíbrio físico. E, mais uma vez, a próxima encarnação vai ser como filho dos dois. Esse é o planejamento. E aí André pergunta, né? E antes de encarnar, onde é que Amaro, onde é que Júlio estava, né? E Clarencio esclarece que depois que ele eliminou o próprio corpo, por capricho pessoal, ele ficou muitos e muitos anos revivendo, como num filme ininterrupto, né, as torturas do próprio envenenamento que se lhe repetiram no campo mental. Porque com essa morte prematura, quando ela é uma indisciplina perante as leis divinas, constrangem o espírito que a cometeu a uma dilatada purgação na paisagem perispiritual, necessária para a drenagem dessa força vital que ainda nos resta. E a gente não pode trair o tempo, Clarencio continua, que a existência nos compete esgotar em trabalho justo. Então, quando a gente antecipa a nossa morte, de uma maneira direta ou indireta, esses recursos que não foram utilizados por um capricho pessoal nosso, um suicídio consciente ou inconsciente, eles vão nos levar a tremendos desequilíbrios na nossa organização perispiritual. Mas nem sempre o Júlio sofreu a sós, porque quando ele não estava sozinho, ele se movia, né, se transpunha onde o pensamento dele estava localizado. E estava localizado principalmente em relação a Amaro, que foi quem ele encontrou a amada na cama, o traindo, né? Então, Júlio estava sempre em contato com Amaro, com Zulmira e também com Mário Silva, no mundo físico ou no mundo espiritual, porque o pensamento ele não tem limite, a matéria ele não é o limite para o pensamento. Então, o pensamento nos une àquilo que nos é importante em qualquer dimensão, né? Então, Clarencio define isso, que Júlio partilhava-lhes a vida simplesmente, e a vida em qualquer lugar é setor de luta invariável. Mas por ele detestar mais Amaro, ele ficava mais próximo dele e de alguma maneira exigindo dele um novo corpo, uma nova oportunidade para reencarnar como filho. Então, pela leviandade de Amaro, quando era no século XIX Armando, Júlio se suicidou. E por isso a lei divina permitia a união, permitia essa obsessão, até que Amaro lhe ajude nessa oportunidade perdida, que foi nesses 2 filhos que Amaro teve, primeiro com Odila e depois com Zulmira, em decorrente dessa necessidade de se tornar quite com a lei. Então, André Luiz pergunta se Amaro teve uma juventude muito conturbada. E o Clarencio é muito, muito claro. Ele fala, sim, com certeza. E isso acontece com a maioria dos jovens, né, de hoje em dia. Esse livro foi escrito na década de 50, mas
com certeza continua muito atual. E que o desejo de Amaro desde cedo para o ideal de paternidade, ele era fruto dessa obsessão, dessa perseguição que Júlio lhe infringia, né? Então, Amaro, nos sonhos, ele se encontrava com Júlio, que o pressionava para retornar ao mundo. Então, Amaro pensava, desejava um casamento com bastante desassossego, né, para saldar essa dívida que ele sabia que era uma dívida justa. E aí ele se encontra muito jovem com Odila, e logo nas primeiras possibilidades, as primeiras relações sexuais, houve uma tentativa do Júlio reencarnar, mas as vibrações de Júlio eram tão incômodas, tão desequilibrantes, né, que Odila não deu conta a gravidez não vingou, não permaneceu, veio um aborto espontâneo, ao que tudo indica. E foi necessário que primeiro viesse Evelina, né, que é um espírito bastante evoluído, cuja prece inicia o livro, né, para haver estrutura espiritual, um equilíbrio para suportar a incorporação do suicida, que é Júlio, em sofrimento, como segundo filho. Então, André, ele lembra, né, que muitos jovens daquela época, quanto de hoje em dia, né, eles se jogam, né, em relações prematuras. Naquela época, o casamento era uma obrigação logo de cara, né? Hoje em dia há uma certa promiscuidade, digamos assim, né? Então, sexo desprotegido, sem camisinha, isso traduz, né, esses impulsos de jovens que têm essa pressão espiritual de trazer ao mundo esses espíritos obsessores, que, se não tomar cuidado, acaba acontecendo sem nenhum planejamento, de maneira muito impulsiva, como se fossem molas invisíveis, né? Então, Clarencio explica em muitas ocasiões esse anseio de união conjugal, ou hoje em dia mais comum de sexo desprotegido e promíscuo, né? Ele vibra um passado de requisições desses amigos e inimigos desencarnados, os quais nós devemos, de fato, né, a oportunidade de uma nova encarnação, mas isso deve ser feito dentro de medidas de responsabilidade e estrutura, para que haja uma reharmonização, né? Porque quando isso acontece de maneira imprevista, as condições acabam promovendo ainda mais raiva, ódio, abandono, frustração. Isso acaba piorando ainda mais as situações, os compromissos espirituais, né? Então, essa inquietação afetiva muitas vezes esconde esses escuros labirintos da retaguarda. E aí, André, chegando na segunda parte final do capítulo, né, eles perguntam: e os anjos da guarda? Num tom assim. Os anjos da guarda não fizeram o trabalho deles de impedir que esses espíritos cometessem tantos erros? E aí Clarence fez uma cara de tanta surpresa, assim, frente à ingenuidade da pergunta, que o André Luiz até retomou, né? Ele pediu perdão e fala assim: eu ainda não sei de nada, eu sou um estudante incipiente da vida espiritual. Mas ele fala assim: os anjos da guarda estão na nossa esfera? Porque em nenhum momento, aparentemente, André Luiz vê, né, nenhum espírito protetor, anjos da guarda. E nessa visão prematura, né, superficial inicial de um estudante, né, um neófito na vida espiritual, ele tem essa sensação de que os anjos da guarda não estão fazendo o trabalho deles de proteger esses seres desses equívocos. E Clarencio, admirado, né, surpreso, explica que os espíritos tutelares, né, os nossos anjos guardiões, nossos mentores, eles se encontram em todas as esferas. Então, isso é ponto fatídico.
Mas aí ele começa a ponderar e explicar a complexidade da questão, né? Que esses espíritos protetores, eles desvelam por nós, mas dentro das leis divinas, dentro das leis que nos regem. E que há uma cadeia de ascensão do espírito que vai da intimidade do abismo até a glória celeste. E aqui ele explica muito bem, né? É uma ideia ingênua que muitos de nós ainda temos, né? Que supor, né, que um ente divinizado e perfeito de um gabarito moral de Jesus, de Bezerra de Menezes, invariavelmente ao nosso lado, a dispor dos nossos caprichos, ao sabor de nossas dívidas e dos nossos vícios e renitentes erros, isso não concorda com a justiça, não é lógico, né? E ele faz uma comparação muito didática, né? Que governo terrestre vai destacar o ministro mais sábio, mais gabaritado, mais estudado, com mais experiência, para ficar ao lado e se colar num só homem que sempre é renitente, cometendo erro após erro, justamente por sua ignorância espiritual, precisa das mais severas lições da vida. Não faz sentido, né? Seria um desperdício, digamos assim, você deslocar um ser de divina luz para ficar na cola de um único indivíduo, sempre refratário às suas orientações, né? Então, Clarencio, de uma maneira mais clara, ainda coloca assim: por que haveria, né, a divina providência obrigar um arcanjo a descer da luz eterna para seguir a passo um homem que é deliberadamente egoísta e preguiçoso? Então, não acontece isso. Tudo existe lógica e bom senso. Então, quanto mais a gente nos aproximarmos, mais sensíveis nos fizermos às orientações de luzes, de trabalhar no bem, mais a gente vai angariar e sintonizar por afinidade, por merecimento, mentores e protetores de hierarquias superiores. Mas André, com esse apontamento, ele faz uma pergunta provocativa. Então, quer dizer que os anjos da guarda não vivem com a gente? E aí Clarencio é muito claro. Não, eu não falei isso. E aí ele faz uma imagem que esclarece bem. O sol está com o verme, amparando na furna, né, nas regiões mais tenebrosas, a milhões e milhões de quilômetros, mas sem que o verme esteja com o sol. Então, da mesma maneira que a luz do sol, né, ela irradia infinitamente para todas as direções e abarca e penetra todo o nosso sistema solar, os anjos guardiões de altas hierarquias emanam essa luz, esse amor a todos, né? E não faz sentido a gente pensar que eles ficam únicos exclusivamente aos caprichos de nós, seres ainda muito, muito carentes de evolução, de sabedoria e de capacidade de amar. Mas a gente está sempre banhados por essa luz e nos é tarefa nos tornarmos sensíveis a ela. Então, Clarencio continua que o anjo, na acepção direta do termo, é mensageiro. Então, desde a antiguidade já se fala de anjos maus, mensageiros maus e mensageiros anjos bons. E em qualquer região que estivermos, convivem conosco os espíritos familiares da nossa vida e da nossa luta. Desde os seres mais embrutecidos aos mais sublimados. Sempre há almas que se querem ou que se afinizam umas com as outras dentro dessa infinita gradação do progresso. Então, para espíritos muito renitentes e frágeis, os espíritos protetores e afins, eles que se faziam mais sensíveis a eles, que estão mais sintonizados, porque a luz não deixa de nos banhar, mas eles não estavam preparados sensibilizados para a capacidade de ouvir essas luzes. Então, Júlio, por exemplo, no século XIX, ele tinha acabado de trair o amigo Esteves por se envolver com a esposa dele, e algumas semanas depois acontece a mesma coisa com ele, e ele não reflete
como o destino é irônico, né? Então ele está passando, é um karma quase que instantâneo, né? Passando justamente por aquilo que ele causou ao outro em algumas semanas. E ele, de uma maneira caprichosa e impulsiva, tenta se matar por causa disso, né? Então, é totalmente refratário a ideias de sacrifício, de perdão nesse momento. Um espírito bastante ainda incipiente. Então, a família espiritual, continua Clarencio, é uma constelação de inteligências, cujos membros estão em todas as esferas, na Terra, nos céus, em todas as dimensões. Então, em todos os lugares, aquele que tem alguma visão tenta ajudar o amigo, o companheiro que tem maior dificuldade, né? E por mais baixo que nós estivermos na escala evolutiva, a gente sempre possui alguém que nos impele para a elevação. E Clarencio diz que não dá para negar que o admirável altruísmo de amanhã ele começa nessa afetividade estreita de hoje, que muitas vezes está associada com egoísmo, orgulho e vaidade, né? Mas é o início dessas afinidades, dos afetos, das amizades, mesmo que em ambientes nocivos, inferiores, como furnas de prostituição e bares, elas são são inícios como uma semente de relações altruístas que vão desabrochar ao longo dos séculos e milênios. E que todas as criaturas contam com devotamentos de entidades afins. E a verdadeira orfandade real não existe, porque em nome do amor, irmãos mais velhos ajudam os mais novos, mestres inspiram os discípulos, pais socorrem os filhos, amigos ajudam amigos, companheiros ajudam companheiros. Isso é da lei da natureza e de acordo com a nossa afinidade, merecimento e sintonia. Então, para resumir, cabe a cada um de nós escolher e se afinizar por aqueles que nos apontam ou a porta larga ou a porta estreita. A gente sempre está banhado por ambos as influências, né? Mas a escolha é sempre nossa. E Blandina, que está acolhendo o Júlio, né? Ela pergunta a Clarencio se a lei foi cumprida, né? Se ele devia realmente ter desencarnado agora. Porque ela lembra daqueles jatos de pensamento escuro que Mário Silva emanou quando estava medicando o Júlio do Krupp, nesse segundo desencarne, com desejo de causar o óbito, né? E Clarencio é muito claro, ele fala perfeitamente, a lei funcionou exata. Mesmo se nós não estivéssemos junto dele, de Júlio, esses pensamentos negros, né, essas intenções de assassinato que Mário Silva emanou da mente, ele teriam de fato atingido o Júlio e abreviado a morte da criança. Mas mesmo assim a lei teria se cumprido. Afinal de contas, da lei que Júlio tivesse uma segunda encarnação como criança, com desencarne precoce, e o Júlio estava só vulnerável a esses pensamentos de Mário Silva, justamente porque ele era culpado, digamos assim, né? Ele traiu a confiança de Mário Silva quando era Esteves, roubando a Lola, a mulher dele. Então ele era vulnerável a esse obsessor, no caso encarnado, Mário Silva, enfermeiro, ali aplicando a medicação. Mas na prática, né, os pensamentos escuros de Mário Silva, mesmo tendo sido vítima lá atrás, acabaram voltando para ele mesmo, porque assim que ele emitiu esse desejo de matar o Júlio criança, ele já experimentou o remorso quase imediato, ele saiu correndo em via pública, porque o que vale é a intenção, né? Então a consciência lhe acusava como assassino. E Clarencio conclui, para finalizar tudo, que nós devemos permanecer convencidos de que em qualquer lugar e qualquer tempo nós recebemos sempre da vida de acordo com as nossas próprias obras.
Então, cada dia mais, podemos nos convencer que aquilo que faz sentido é trabalhar em prol do outro, em prol do amor, e nos esquecermos cada vez mais de impulsos egoístas e que alimente o nosso próprio orgulho. Como diria a doutora Marlene, vamos trabalhar, pessoal. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.